Olá, pessoal. Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. Nós precisamos de vocês. Hoje nós vamos falar do conflito de Israel no Oriente Médio, agora com o Irã. Vamos falar da juíza Gabriela Hart e dos desdobramentos que ainda ocorrem em virtude da Operação Lava Jato. E vamos falar um pouco mais da encrenca do Elon Musk. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, em decisão administrativa, o ministro do STJ teria afastado a juíza federal Gabriela Hart e 3 desembargadores do TRF4, Tribunal de Recursos Federal 4, por conta da destinação de verbas proveniente da Operação Lava Jato. Até hoje, a Operação Lava Jato está gerando dividendos polêmicos. A juíza Gabriela Hart foi a juíza que sucedeu Sérgio Moro na Vara Federal de Curitiba. E foi ela que homologou um acordo de leniência em que grande parte da verba recuperada através dos inquéritos da Operação Lava Jato, essa verba iria para uma fundação criada pelo gabinete do então procurador da República, Dr. Deltan Dallagnol. Eles criaram uma fundação. Uma fundação é uma entidade patrimonial personalizada. Ela segue um objeto, tem controle governamental. Eles criaram essa fundação para potencializar benefícios para a sociedade através de acordos de leniência e de devolução de dinheiro dentro da Operação Lava Jato. Esse acordo com alguns infratores ligados aos escândalos da Petrobras foi homologado pela juíza Gabriela Hart. E depois essa decisão homologatória foi sacramentada pelo TRF4. E são essas decisões homologatórias dessa juíza e desses desembargadores que estão sendo questionados disciplinarmente através do Conselho Nacional de Justiça. Como sempre, Operação Lava Jato. Nós todos somos contra corrupção. É um mal terrível para a sociedade brasileira. Só que a Operação Lava Jato foi um inquérito sem fim, com amplo apoio midiático, e por conta disso, por essa constelação de estrelas brilhando no céu, é que deu errado como deu. A Operação Lava Jato se desconstruiu. Inquérito tem que ter fim. Processo penal tem que ter fim. Humberto Eco já dizia, olha só, parece que tudo que aconteceu conosco no Brasil nesse passado recente já havia acontecido na Itália, por conta de escândalos envolvendo máfia, Operação Mãos Limpas, etc. Humberto Eco já dizia, por ocasião da reviravolta que ocorreu por lá também, em que os perseguidores de corruptos acabaram no banco dos réus, os caçadores viraram caça. Humberto Eco já dizia que se não houvesse esse amplo apelo midiático em
torno de processos ainda sem trânsito em julgado, não haveria heróis e, via de consequência, também não haveria vilões. É o que está acontecendo aqui. Lembrando-nos que a decisão que homologa um acordo, como no caso da decisão homologatória da juíza Gabriela Hart, que é o que está dando pano para manga agora, essa decisão que homologa acordo não é uma decisão de mérito. Ou seja, o juiz ouve as partes fazem acordo e o juiz homologa. É claro que tem que estar seguindo a lei. Os termos do acordo têm que estar de acordo com os termos da legislação vigente. Mas esse controle da legalidade é um controle formal, é um controle de forma, não se analisa conteúdo. Ainda assim, de uma maneira ou de outra, e por incrível que pareça, todos aqueles algozes de Luiz Inácio Lula da Silva estão sofrendo as consequências de um processo que lá no seu nascedouro, a gente já falou isso aqui, um processo que lá no seu nascedouro ele padecia de dois problemas intrínsecos, terríveis, insanáveis, nulidades insanáveis, né? Ele era presidido por uma vara federal, um juiz de vara federal incompetente, né? Incompetente em razão do local, os crimes não se deram em Curitiba, e também suspeito, conforme o STF julgou posteriormente ao então juiz Sérgio Moro. Todo aquele trabalho investigatório envolvendo Petrobras, que é um desdobramento da Lava Jato, foi anulado por conta da teoria dos frutos da árvore envenenada. A nulidade por derivação também deve ser declarada e contamina todo o processo de conhecimento, principalmente na esfera penal. Há muitas coisas criticáveis na Lava Jato, e repito aqui, todos nós somos contra corrupção. Criaram até um comentário, um epíteto tendenciosamente bem-humorado, né? Disseram que Lula foi descondenado. Na verdade, o processo do Lula pecou pela forma. E qualquer inquérito, aqui no Entretanto, nós não temos partidarismo. Se você está querendo arquibancada política, o lugar não é aqui. A gente analisa a coisa tecnicamente, aqui no Entretanto. O inquérito sem fim, inquérito cheio de conexões, cheio de tentáculos, ele é prejudicial para a sociedade. Porque, de uma maneira geral, não há direito de defesa dentro de um inquérito ainda em andamento. E se ele perdura em andamento, você não terá pleno direito de defesa nunca. Quando a gente luta pela plenitude de defesa dos réus, nós estamos lutando pela plenitude de defesa de todos os cidadãos brasileiros. E o direito penal é para isso, ele é principalmente para resguardar a sociedade dos excessos do Estado e para resguardar os cidadãos dos excessos do processo. No processo há contraditório. A acusação e a defesa têm paridade, igualdade de armas. Isso não acontece no inquérito. O inquérito, muitas vezes, tramita em segredo de justiça. E a autoridade competente vaza, entre aspas, divulga os trechos que melhor lhe convém. Isso tudo sem qualquer hipótese de interferência da defesa dos acusados. Sem contar que, né, a autoridade policial, o presidente do inquérito, o delegado de polícia, e por que não dizer o Ministério Público, ao lado da autoridade policial, são, de uma certa maneira, senhores da instrução do inquérito.
da colheita de indícios, elementos de convicção durante o inquérito. O Poder Judiciário sanciona ou não sanciona alguma ação mais invasiva, mas o direcionamento das investigações é da autoridade policial. Não é uma prova judicializada. Enquanto pendente investigação, enquanto pendente o inquérito, o delegado é o senhor do bem e do mal. Por isso que inquérito policial tem que ter começo, meio e fim. E a questão dos desdobramentos? Se você for procurar pelo em ovo, se você for procurar conexões, chama serendipidade, é quando você está investigando um caso criminal, né, apurando um determinado crime, e no curso dessa apuração descobre outro. Serendipidade. Guarda essa palavra. Se você for dar muita vazão ao longo de um inquérito longo a essas conexões criminosas, então o inquérito não vai terminar nunca não, meu amigo. Não vai terminar nunca. Enquanto estiver pendendo investigação, aquele indivíduo investigado, aqueles gestores de empresa, aqueles políticos investigados, aqueles supostos criminosos investigados, vão estar todos moralmente na berlinda social. Moralmente, pelo amor de Deus, aspas enormes, no banco dos réus. Com a sua vida profissional, com o seu apreço público comprometidos, às vezes para sempre comprometidos. Isso não combina. Isso não combina com a seriedade da justiça penal brasileira e nem com o Estado democrático de direito. Muito se disse de conversas entre juízes e promotores durante a Operação Lava Jato. Isso é absolutamente normal no cotidiano forense. Não é por isso que se vai crucificar o então juiz Sérgio Moro. Não se vai criticá-lo por isso, pelo menos por isso, tá? Muito comum juiz conversar com representantes do Ministério Público, conversar com advogados sobre os fatos em causa, sobre o processo. Não há prevaricação, tráfico de influência, qualquer desvio funcional verificável pela simples troca de ideias sobre o processo. Não é esse aqui o ponto envolvendo o então juiz Sérgio Moro. O ponto é a maneira como ele sai da magistratura e ingressa na vida pública com os processos da Lava Jato em andamento. E, por que não dizer, a excessiva exposição deste juiz, que em determinado momento de sua trajetória à frente da presidência dos feitos envolvendo a Operação Lava Jato, ele tomou algumas decisões que muitos juristas questionam, como, por exemplo, a condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca tinha se furtado a nenhuma intimação, que tinha endereço certo, ocupação fixa. Desnecessária seria, para muitos juristas, aquela condução coercitiva, o vazamento seletivo de informações de um inquérito em segredo de justiça, como no caso, por exemplo, da conversa da então presidente Dilma com Lula da Silva, por ocasião dos eventos que imediatamente antecederam a reeleição da Dilma, depois frustrada por seu impeachment. São alguns exemplos de decisões do então juiz Sérgio Moro que teriam ofuscado o brilho que outrora outras decisões dele tiveram e desconstruiu os rumos da Operação Lava Jato, que sempre foram excessivos, porque o processo não é um fim em si mesmo, ele tem que alcançar resultado e o principal deles é a pacificação social. Esses fins foram deturpados ao longo da trajetória dessa pleiade de feitos envolvendo a Operação Lava Jato e acabaram por gerar um desserviço para a sociedade,
que está gerando reflexo até hoje no meio jurídico, administrativamente e no mundo do direito. No momento dessa nossa conversa, o Irã bombardeou através de drones a Israel. Vejam bem, a encrenca pode se resolver pela via diplomática. A diplomacia, as relações exteriores existem nos países soberanos, nos estados soberanos, é para isso. É para evitar guerra, o conflito armado, derramamento de sangue. É para isso que existem os corpos diplomáticos, os diplomatas, né? Os embaixadores. O serviço diplomático de toda nação existe para evitar guerra. E esperemos que surta seu efeito. Por mais que nós simpatizemos com a causa do Estado de Israel, a bem da verdade que se diga, a coisa toda começa quando o Irã assinala de maneira simpática para a causa do Hamas na faixa de Gaza e Israel bombardeia a embaixada do Irã na Síria, porque segundo o serviço secreto israelense, segundo os governantes israelenses, lá haveria o esconderijo de terroristas, de dirigentes do Hamas, que é um partido político e não uma nação. A encrenca toda com o Irã começou por causa disso. A embaixada, como se sabe, é parte do território de um país. A embaixada do Irã, seja na Síria, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, é parte do território iraniano. E quando se invade uma embaixada, se invade esse território. Quando se bombardeia uma embaixada, se bombardeia esse território. É uma encrenca diplomática danada. Para os senhores terem uma ideia, o Equador, o governo equatoriano invadiu a embaixada mexicana no Equador e para lá buscar a um preso, a um político buscado pela justiça. Isso até agora está dando pano para manga. Rompimento de relações diplomáticas entre os dois países, México e Equador. E moções de repúdio do corpo diplomático de praticamente todos os países da América Latina. Neste exato momento, muito ainda se repercute a encrenca envolvendo Elon Musk e as críticas que ele fez ao STF, mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo Musk, ele estaria sendo censurado. Já conversamos sobre isso aqui. A legislação regulamenta, a legislação brasileira, há muitas décadas, regulamenta o abuso do poder de manifestação de pensamento. Ou seja, se você utilizar a sua livre expressão, a livre verbalização das suas ideias para ofender alguém, ameaçar alguém, prejudicar as instituições de alguma forma, prejudicar o funcionamento das instituições de alguma forma, por causa dessa manifestação de pensamento que é livre, né, o abuso dela é punido. E a temática é justamente essa. Se eu já puno o abuso, por que censurar o uso? É a crítica não somente de Elon Musk, como de muitos juristas do Brasil e do mundo. Que se diga, porém, que nenhuma empresa, por mais trilhardária que seja, por mais que seu proprietário seja um quatrilionário, nenhuma empresa pode sobrepujar a soberania de uma nação, a soberania de um país. Elon Musk, com o Twitter, com o X ou X, como queiram, para exercer suas atividades empresariais no Brasil, para auferir
lucros no Brasil, ele tem que se submeter uma filial à legislação brasileira. Senão ele não pode explorar economicamente ao mercado nacional. Ao instalar uma filial sua em território nacional, ele pode explorar economicamente o mercado. E assim, o fazendo, ele submete à legislação federal brasileira, que diz que as determinações de um juiz dentro de um inquérito ou dentro de um processo devem ser cumpridas, a menos que sejam reformadas por outro juiz, corrigidas por outro juiz ou tribunal. É a soberania dos atos e das decisões judiciais. A bronca do Musk é com o fundamento das decisões do ministro Alexandre de Moraes, não com relação à sua forma. Não podemos nos esquecer que, muito embora Elon Musk seja sul-africano, pouca gente sabe disso, ele não é americano, toda a cultura empresarial dele vem dos Estados Unidos, onde ele exerce as suas atividades já há décadas. E lá nos Estados Unidos é muito sério essa coisa de determinar o funcionamento interno de empresas. Eu tenho um amigo, promotor de justiça, que às vezes as partes o procuram, perguntando o que acha disso, o que acha daquilo, se deve fazer assim, se deve fazer assado. Esse amigo meu responde: olha, eu não sou parecerista seu, eu não sou órgão consultivo seu, você é dotado de livre-arbítrio, você faz o que você quiser dentro do que a legislação permite. Se eu for acionado, se eu for provocado legalmente, aí eu vou tomar atitude, ou como fiscal da lei, ou como titular de uma ação penal, ou como titular de uma ação civil pública. Mas eu não tenho que te dizer como você faz. E olhem que é o Ministério Público que tem direito e dever de ação. O Ministério Público pode fazer recomendação, inclusive para empresas. Isso não acontece com o Poder Judiciário. Quando você ouvir falar em Poder Judiciário, você lembra de jurisdição. A jurisdição é dizer o direito. Jurisdictio, dizer o direito, é o juiz aplicar o direito ao caso concreto, à demanda concreta, ao problema concreto. Quando você falar em jurisdição, lembre-se que a jurisdição, o juiz, eles são inertes. Você tem que ir até eles. O juiz não tem poder de ação. Lembra de uma casa convencional. Uma casa não anda, uma casa não vai até você. Se não for um motorhome, um trailer, ela é estática. Uma casa convencional, por isso que eu falei. É uma casa sem rodinhas. Se você quiser beber água, você vai lá. Se quiser usar o banheiro, você vai lá. Se quiser visitar os moradores da casa, você vai até a casa. Você vai até lá. Não é a casa que vem até você. O Poder Judiciário é inerte neste sentido. Não é de ser inoperante. É de ser o local, o asilo, onde as demandas chegam para discussão. O judiciário, fora do processo, ou mesmo dentro dele, não faz aconselhamentos prévios, porque nós, juízes, não temos o dever de ação. Nós recebemos a ação e a julgamos. Esse cenário ainda mais sério nos Estados Unidos, onde o liberalismo ligado à escola econômica da República Procedimental, a contar do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, do pós-guerra principalmente para cá, essa República Procedimental que valoriza o consumo, que valoriza o lucro, ela também blinda o funcionamento das empresas. Ou seja, moral da história, você pode até punir a uma empresa, punir a um empresário, mas você não pode, à luz
dessa ramificação do direito, você não pode, como juiz, dizer como a empresa deve agir, dizer como o empresário, na gestão de seus negócios, deve proceder. Muito embora nenhum gestor, público ou privado, seja tão grande assim que não deva seguir as leis, principalmente as leis do país em que ele instala parte das suas atividades. Outra coisa muito interessante, Elon Musk foi incluído no inquérito das milícias digitais ou fake news, aquele inquérito com mais de 1000 dias. Eu pergunto para vocês, o que ele cometeu, o que ele falou através de rede social, lá dos Estados Unidos, sede do ex-Twitter. É competente a justiça brasileira ou a justiça norte-americana para dizer se houve crime? Qual é o foro competente? E o que é foro competente, você sabe? Foro competente é o juízo que deve julgar a causa. No processo criminal, o foro competente, via de regra, é o local do cometimento do crime. Se eu mato o Joaquim no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, foro competente, o juiz da comarca do Rio de Janeiro. Se eu assalto o Manuel em São Paulo, capital, foro competente, juízo da comarca de São Paulo, capital. A coisa, todavia, fica um pouco mais complicada nos crimes cibernéticos ou nos crimes através de redes sociais, em que eu cometo uma ação aqui no Japão, no Himalaia, em Singapura, na China, mas isso repercute em outro país. Qual que é o foro competente à luz da legislação? É claro que a lei penal é antiga e ela não conseguiria prever, muito embora o legislador penal tenha tentado, prever essas novidades tecnológicas, não tão novas assim. Mas os tribunais já pacificaram, inclusive o STJ, através de um julgado em um conflito de competência, eu vou dar um número para vocês, 97201, que o foro competente, ou seja, a justiça correta para julgar um determinado crime cometido através de redes sociais será o do local do pronunciamento, em que esta notícia de rede social, em que essa postagem se deu, independente da repercussão, independente aonde o comentário caiu, entre aspas. Não poderia ser de outra forma, uma vez que o que é postado na internet vai para o mundo todo. A lógica realmente é essa que acompanha a decisão do STJ de que o foro competente seja o do local da postagem. Decisão já julgada, precedente formado no conflito de competência 97201. Para terminar, uma frase do Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, escritor francês. O amor é impiedoso. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.